Olá, sou a professora Luciana Lema, do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife. Hoje a aula será sobre o tratamento do ar comprimido na entrada do equipamento. Então, este equipamento, essa unidade de tratamento, vamos estudar a sua função, suas funções, quais são suas partes principais e onde ele é instalado. Aqui nós temos a simbologia dessa unidade de tratamento. Aqui a simbologia mais completa e aqui a simbologia simplificada. Essa unidade de tratamento de ar comprimido, ela também é conhecida comercialmente como lubrefio e também como unidade de condicionamento. Qual a função desse componente no sistema pneumático? Ele irá fazer o tratamento do ar comprimido na entrada da máquina. Suas funções são filtrar o ar comprimido. Então, nós sabemos que o ar ele tem um pouco de vapor de água. E também, quando temos a compressão, temos o aquecimento e, sucessivamente, resfriamento na rede de distribuição, provocando assim a condensação de uma parte do ar sob a forma de gotas de água. E também essa água ela se mistura ao óleo proveniente do compressor. Também impurezas sólidas e líquidas circulam nas tubulações. Então, recomenda-se a filtragem do ar comprimido lá na entrada da máquina. Outra função do lubrefio, vamos chamar assim, é o regulador à pressão de trabalho. Então, o compressor, ele geralmente trabalha entre uma pressão mínima da partida e uma pressão máxima de parada. Então, essas oscilações de pressão da rede, eles podem ir piorando, essas oscilações devido à utilização do ar comprimido pelas máquinas. Então, é importante que cada máquina tenha regulado a sua pressão, para ter aquela pressão constante. Então, o lubrefio ele também regula essa pressão de trabalho, que é também chamada de pressão a regime. Outra função do lubrefio é lubrificar o ar comprimido, quando há necessidade. Tem alguns fornecedores de componentes pneumáticos, eles nos informam que os atuadores e válvulas, eles já vêm lubrificados de fábrica. Porque essa lubrificação é importante devido ao atrito ocasionado pelas partes móveis dos componentes. Então, alguns fornecedores, eles indicam que esses componentes já vêm com aquela determinada quantidade de lubrificante para trabalhar numa determinada vida útil. Aqui são algumas combinações encontradas no mercado de modelos de lubrefio. Então, nós temos aqui esse modelo, que nós temos aqui o filtro, o regulador de pressão e o manômetro, com a simbologia mais simplificada. Aqui este modelo, nós temos que o regulador de pressão, junto com o filtro, o manômetro e aqui o lubrificador. E temos aqui essa simbologia. Então, aqui representa o filtro, o regulador de pressão, o manômetro e o lubrificador. Já nesse modelo aqui, nós temos o regulador de pressão, ele separado do filtro. O ar comprimido, ele que vem da rede, lá do compressor, ele vai entrar primeiro por aqui. Nesse primeiro, nós chamamos de copo, que é de policarbonato. Ele entra aqui, a pressão dele é regulada, ele passa no filtro primeiramente e depois vem para o lubrificador e aqui para o equipamento. Aqui ao lado nós temos uma figura bem simplificada da utilização desse lubrefio. Então aqui é a sala de compressores, nós não temos aqui o tratamento na rede, aqui pelo menos aqui não aparece os equipamentos. Temos aqui a rede de distribuição de ar,
onde a tomada de ar é feita na parte superior da tubulação, corretamente, e para cada equipamento nós temos essa unidade de tratamento. Então, tantas foram as máquinas e equipamentos que irão precisar de ar comprimido, serão instalados esses lubrefio, ou seja, de um sistema pneumático do mais simples ao mais complexo, irá utilizar este equipamento, esse componente. Aqui ele informa 6 bar, que geralmente é a pressão de trabalho, pressão a regime para os sistemas pneumáticos e utilizados nos equipamentos. Quais são os componentes principais do lubrefio? Então, aqui nós temos o parafuso de ajuste da pressão, o manômetro, aqui o pórtico de entrada, temos aqui o filtro, o copo com o filtro, o elemento filtrante, aqui o dreno manual. Então, esse dreno ele é importante que seja drenado no momento em que não tenha o ar comprimido na tubulação, nas mangueiras. E aqui nós temos uma válvula de fechamento. E aqui já é a saída para o equipamento, ou seja, essa válvula de fechamento é bem importante porque ao se manipular com as mangueiras aqui, fazer a montagem aqui do sistema pneumático da máquina, então retirando as mangueiras, então a gente assegura, quando essa válvula está fechada, que o ar comprimido ele não passa aqui para a mangueira, para o equipamento, no momento que estivermos manipulando as mangueiras. Um filtro para o ar comprimido, ele tem a função de eliminar as impurezas sólidas e líquidas contidas no ar. Então, essas impurezas, elas são constituídas da neblina em suspensão e de água, resultado da condensação do vapor de água contido no ar, partículas de óleo que vem do compressor e também de poeira presente na rede e ferrugem das tubulações. Os sistemas pneumáticos, eles são sistemas abertos. Então, o ar, ele é aspirado e ele é exaurido para a atmosfera, enquanto que a alimentação é aspirado o ar livre, constantemente. Então, este ar, ele vem contaminado de umidade e outras impurezas procedentes da própria rede de distribuição de ar comprimido. Então, as partículas pequenas, elas ficam, as partículas de oxidação e de óleo, então, elas ficam suspensas e elas são arrastadas pelo fluxo do ar, agindo como um abrasivo nas partes móveis dos elementos pneumáticos. Então, aqui nós temos a seção de um filtro de ar comprimido. Ele atua de duas formas. Então, pela ação da força centrífuga e pela passagem do ar através de um elemento filtrante, que é de nylon sinterizado ou malha de nylon. Então, o ar ele entra aqui nesse pórtico e flui através do defletor dessa parte superior. Nesse momento, ele vai causar um turbilhonamento do ar comprimido, esse defletor. Então, a umidade e as partículas sólidas, elas são jogadas contra a parede do copo, devido à ação centrífuga desse turbilhonamento. Então, o anteparo B, esse anteparo aqui, tá? Ele assegura que esse turbilhonamento, essa ação que ocorreu no ar comprimido, ele não passe diretamente para o elemento filtrante. Então, o defletor, esse defletor aqui inferior, ele separa a umidade e as partículas sólidas depositadas no fundo do copo. Então, evitando que essas partículas e essa umidade, ela se reencontre que volte para o sistema. Então, depois desse turbilhonamento do ar comprimido, através desse elemento filtrante, então as partículas menores, elas são retidas, ou seja, o filtro, esse elemento filtrante, ele elimina, né, ele retém essas partículas menores, que não foram retidas, que não ficaram aqui nessa parte inferior do copo.
Esse outro tipo de filtros são chamados de filtros coalescentes. Então, eles atendem à necessidade, são empresas, alguns sistemas que necessitam de ar comprimido limpo também. Então, são indústrias de processamento de alimentos, eletrônico, equipamentos hospitalares e odontológicos, indústria fotográfica, fábricas de plásticos e na instrumentação. Então, esse ar, ele é utilizado nessas indústrias e deve também estar isento de qualquer partícula de óleo ou aerosóis, né, que é água em suspensão e óleo também, partículas de óleo e água, e que fogem do raio de ação dos sistemas de filtragem convencionais. Então, geralmente, esse tipo de filtro, por exemplo, numa escala padrão deles, de porosidade de grau 6, eles são capazes de remover acima de 99,9% de todas as partículas em suspensão na faixa de 0,3 a 0,6 micrômetro. Então, basicamente, como funciona o regulador de pressão? Então, o ar comprimido, ele entra aqui nesse orifício e vai passar para o outro lado, que é para o equipamento, apenas quando a válvula de assento estiver aberta. Girando a manopla no sentido anti-horário, a mola vai ficar sem compressão e o conjunto da válvula de assento ela estará fechada. Girando a manopla no sentido horário, aplica-se uma carga nessa mola calibrada de regulagem, fazendo com que o diafragma e a válvula de assento elas se desloquem para baixo, permitindo a passagem do fluxo de ar comprimido para essa utilização. Outro equipamento também utilizado e que faz parte do lubrefio é o manômetro. Nos sistemas pneumáticos utilizaremos o manômetro tipo tubo de Bourbon. Então, os manômetros eles são instrumentos utilizados para medir e indicar a intensidade de pressão do ar comprimido. O manômetro ele consiste de uma escala circular sobre a qual gira um ponteiro, né, indicando um ponteiro indicador. Esse ponteiro ele está ligado aqui a um sistema de cremalheiras e alavancas. Todo esse conjunto ele é ligado a esse tubo encurvado, onde ele é fechado nessa extremidade e esse tubo é aberto aqui na entrada da pressão. Então, quando o ar comprimido passa aqui, então o fluido, a pressão do fluido, ele empurra essas alavancas, a cremalheira e o ponteiro se desloca, assim registrando a pressão do ar comprimido. Nesse outro tipo aqui, o filtro e regulador, eles são conjugados. Então, eles ficam juntos. É nesse tipo aqui, nesse modelo. Então, ele funciona como o outro regulador, né, bastante semelhante, e ele é ideal para locais compactos, onde você não tem muito espaço, pode-se colocar o regulador junto com o filtro. Bem, quando se precisa de um lubrificador, ele é exatamente esse modelo. Então, o ar, depois que ele foi regulado e depois foi filtrado, então ele vai passar aqui no lubrificador. Então, a velocidade do ar que flui através do orifício de Venturi, podemos verificar aqui nessa figura, ele provoca uma depressão no orifício superior. Então, que somada à pressão positiva do copo através do tubo de sucção, ele faz com que o óleo ele escoe através do conjunto, gotejando aqui nesse sistema aqui central. Então, é assim que funciona basicamente o lubrificador, onde gotas de óleo vão se completar, se constituir no ar comprimido. Então, vimos na aula de hoje o que é uma unidade de tratamento ou lubrefio, onde ele é instalado o mais próximo possível do equipamento, né, que é o último sistema de tratamento do ar comprimido, as funções principais,
que é regular e filtrar o ar e, em algumas vezes, lubrificar o ar. Então, terminamos a aula de hoje sobre o tratamento do ar comprimido na entrada do equipamento. Obrigada.